Olá, você que acompanha a TV PT Ceará. Eu sou Marcel Bezerra e este é o segundo episódio do TV PT Ceará Entrevista Especial PED 2025. Hoje, o nosso convidado é o presidente do PT Ceará, Antônio Alves Filho, o Coni. Seja bem-vindo, Coni. Obrigado, Marcel. Bom, o Coni é advogado, especialista em direito público, já atuou nas funções de procurador-geral, de chefe de gabinete, secretário de planejamento em alguns municípios, entre eles Acopiara, Cascavel e Canindé, e ele tem, portanto, uma larga experiência em gestão pública. Atualmente, ele está licenciado do cargo de secretário executivo, secretário da Prefeitura de Fortaleza, na Regional 1, porque disputa a reeleição à presidência do PT Ceará. Bom, Coni, vamos começar aqui um pouco da sua trajetória, até para quem é militante novo do PT, recém-filiado, poder conhecer aquele dirigente máximo do partido no Estado. Conta um pouco como é que foi a sua trajetória e até você estar hoje ocupando esse cargo de presidente do partido no Estado. Pois não, eu queria primeiro te cumprimentar, Marcel, agradecer pelo convite, pela parceria aqui no PED, cumprimentar toda a militância do PT que está nos assistindo, meus companheiros, minhas companheiras do Ceará. O meu nome é Antônio Alves Filho, o Coni é um apelido de família. Eu tenho 55 anos e entrei no PT com 16 anos, numa filiação interna. Eu nasci no município de Deputado Irapuã Pinheiro, numa comunidade rural chamada Pelo Sinal, e fui morar em Acopiara. Meus pais foram morar em Acopiara, eu tinha 8 anos de idade. Então, foi em Acopiara que eu iniciei minha atividade militante nas comunidades eclesiais de base, na Pastoral de Juventude do Meio Popular, na Pastoral da Terra, e, tomando consciência política, fiz uma opção de filiação ao PT já no curso da campanha de 1986. Constituinte. Uma campanha constituinte. Eu fiz a campanha do Padre Haroldo, do Antônio Amorim para deputado federal, do João Alfredo, deputado estadual, e me filiei ao PT. Depois fui presidente municipal do PT em Acopiara, fiz meu nível médio numa escola técnica, escola agrícola de Mombaça. Depois fui fazer direito lá no Crato. No Crato eu atuei já voluntariamente como assessor parlamentar da primeira bancada que o PT do Crato elegeu na Câmara Municipal do Crato, em 1988, 2 companheiros vereadores, o Expedito Guedes e o Ronald Albuquerque. Nesse período também eu recebi um convite para ser estagiário, ainda no curso de Direito eu vim fazer um estágio no CETRA, que é o Centro de Assessoria ao Trabalho, que tinha à época coordenando o doutor Antônio Pinheiro, pai do Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca, que tinha uma equipe de advogados que prestava assessoria aos movimentos sociais, movimento sindical, aos trabalhadores que lutavam pela terra no estado do Ceará, e a gente foi aprofundando essa caminhada na luta com os trabalhadores. Depois, formado advogado, eu comecei a ter essas oportunidades de exercer cargos públicos. Fui secretário, fui procurador, assessor parlamentar durante um período. No PT, vim ser membro do Diretório Estadual por um período, fui secretário de Formação Política da Executiva Estadual, e quando o deputado de Assis Diniz foi convidado para ser secretário de Estado, o deputado Moisés era o seu vice, e ficou uns dias como vice, eu assessor do Moisés na Assembleia, e o Moisés defendeu o meu nome para substituir o de Assis e ele próprio para concluir aquele mandato do de Assis. Faltavam uns 3 meses, 4 meses. Eu fiquei na presidência esse período e aí em sequência veio um congresso para eleger o novo diretório e as correntes do PT, todas elas, fizemos um acordo, uma aliança, e eu fui praticamente conduzido à presidência pela unanimidade. Teve o companheiro Deodato que concorreu comigo, mas eu tirei mais de 90% dos votos daquele congresso. E fui eleito por um mandato de 3 anos, depois
veio a pandemia, esse mandato acabou sendo prorrogado mais 2 anos e aqui estamos no PED de 2025. Bom, fizemos um panorama rápido aí da tua trajetória, né? Mas eu queria, com mais vagar, falar um pouco sobre o período atual, passando um pouco pela tua gestão como presidente. A gente sabe que o PT é um partido que tem correntes internas e você tem feito um trabalho de conciliação, né? Você construiu uma relação a partir da sua gestão com essas diversas correntes políticas. Como é, Coni, poder estar à frente de um partido com tantas visões diversas e conseguir construir uma trajetória que seja, de certa forma, referendada e validada por todas essas correntes, né? Como é poder administrar uma agremiação com tanta diversidade de pensamento? Entendendo o PT. Quem conhece o PT, quem vive a cultura política do PT, não encontra dificuldades em tratar essa diversidade no PT, porque ela está no PT desde o seu nascimento. O PT já foi criado assim. O PT nasceu em 1980, a partir dessas pastorais sociais aqui eu fiz parte e acabei entrando no PT. O PT nasce em 1980 a partir do sindicalismo, que o presidente Lula, os operários do ABC, os bancários, os professores, viam uma crescente no país e no enfrentamento da ditadura. O PT nasce do movimento estudantil também, muito atuante naquele período. O PT nasce da intelectualidade que vem militar politicamente, nasce da filiação de companheiros que vêm da esquerda tradicional, esquerda histórica, muitos deles no exílio, outros na clandestinidade, e vêm ajudar a fundar o PT. Então, ele já nasce como um entendimento, como uma construção de vários matizes ideológicas, mas com objetivos estratégicos em comum. Então, a gente tem que partir do que nos une, não é do que nos separa. O que nos separa são caminhos, são momentos de análise de conjuntura, e isso é a riqueza do PT. A gente conseguir extrair de todas as organizações internas, dos seus coletivos, sua leitura da conjuntura, sua compreensão de enfrentamento do momento histórico que o partido está atravessando e construir uma síntese que indique a linha política para o partido ser conduzido. Esse é o papel do presidente e é assim que eu tenho me comportado, ouvindo atentamente, dando importância a todas as contribuições. Portanto, muita capacidade de ouvir, de dialogar, de construir síntese, de extrair aquilo que nos unifica, porque se tem uma coisa que a gente faz bem, é quando a gente tem que se unir para enfrentar os nossos inimigos que estão lá fora, os nossos adversários que estão lá fora, na luta de classe, na defesa da classe trabalhadora. Então, isso nos unifica a todos. A gente consegue fazer os nossos debates internos, mas, sobretudo, nos momentos mais desafiadores, que foram alguns momentos que eu enfrentei, né, quando assumi a presidência. Um momento em que a presidenta Dilma tinha sofrido um golpe, o presidente Lula preso, a gente tendo que fazer toda uma luta de resistência, manter o partido vivo, retomar a iniciativa política no país, defender a democracia, derrotar a extrema-direita, não era tarefa simples. Então, exigia muita unidade interna, como hoje está exigindo. Então, assim, Marcel, minha contribuição foi ter essa capacidade. Primeiro, não tem ninguém mais estrela, melhor, que queira aparecer mais do que o PT. É entender que o PT, mesmo sendo um partido presidencialista, e isso é da nossa gênese, mas ele é, acima de tudo, uma construção coletiva. Nenhum militante, dirigente, liderança é maior do que o PT. E é aí onde reside a riqueza no PT. Eu já tinha dito isso em outra entrevista, reitero aqui, eu me considero mais um ilustrador de estrelas. O presidente do PT, ele tem que ter a capacidade de entender que tem várias lideranças importantes, que brilham, que contribuem com a sociedade, que contribuem com o partido, dá a oportunidade de não permitir que nenhuma seja ofuscada,
dar a oportunidade de cada um cumprir o seu papel, colocar cada uma ali no firmamento, deixar que todas brilhem e elas juntas vão iluminar essa estrela maior que é o PT. Então, com essa compreensão, foi que eu fiz opção, Marcel. Primeiro, não disputar cargo público. Não fui candidato a nada. Não, vou ser presidente do PT. Construir o partido. Não quero mandato parlamentar, não quero mandato para mim. O meu papel é ajudar os companheiros que já estão nessa luta, se dispondo a entrar nessa luta. Eu não quero ser prefeito, vereador, não disputei nada. Não aceitei cargo público. Não fui ser secretário, não fui ser nada. Aceitei agora que o meu mandato estava terminando. O Evandro Leitão me convidou para ser secretário. Eu estava na perspectiva de disputar a presidência e aceitei ser secretário. Mas quando as forças políticas, campo democrático, campo popular, me chamaram e me disseram que eu era o nome que mais coesionava, que mais unificava, e me pediram para colocar o meu nome para a reeleição, eu tirei licença da regional, porque eu entendo que o PT ele exige, sobretudo, muita dedicação. Você entender a cultura do PT, se dedicar ao PT, não tem dificuldade. Agora, se você não entender, aí você vai encontrar muito BO para resolver, muita complicação, porque o PT é assim, simples por um lado e muito complexo por outro, portanto, precisa ser compreendido para ser bem dirigido. Ele não é como muitos partidos que funcionam debaixo do braço do De forma alguma, um partido muito vivo. Tem muito dinâmica dinâmico, interna. muito né? dinâmico. Coni, então, durante o seu período à frente do PT, o Brasil passou por momentos históricos. Você citou aí a eleição de 2018, né? E também esse período que o Lula se elegeu, o governador Elmano se elegeu, foi uma vitória maiúscula. Então, como é que foi o que é que representou isso para o momento do PT, que desagou na situação que hoje o partido ganhou um corpo maior no Estado, né? O que é que representou essa vitória de 2022 para o partido aqui no Estado? E no Brasil de forma geral também, né? No Estado, nós já governávamos o Estado com o Camilo. Então, o Camilo foi fundamental nessa retomada, porque fez um grande governo, mesmo com o Bolsonaro presidente, boicotando o Estado do Ceará, atrapalhando o Estado do Ceará, o governador Camilo conseguiu fazer uma grande gestão. Então, isso para nós se tornou uma referência para o país e também aqui no Estado. Então, nós fomos construir a continuidade desse processo, mostrando para a população o seguinte: se nós estamos conseguindo fazer todas essas entregas, avançando em todas as áreas, na educação, na saúde, na geração de emprego, no combate à pobreza, etc., sem termos o governo federal do nosso lado, imagina o que nós não podemos fazer pelo Ceará, ou o que nós podemos fazer pelo Ceará com um alinhamento Lula, Camilo e Elmano, e a população entendeu essa mensagem, tanto é que o Elmano foi eleito no primeiro turno, para surpresa de muita gente. Então, eu acho que a gente conseguiu ler bem a conjuntura, ler bem, compreender bem o sentimento do povo cearense, de reconhecimento ao governo do PT aqui no Estado e a nossa história, nossa passagem pela Prefeitura de Fortaleza, as gestões que nós já tínhamos feito em outras cidades, nossa referência do modo petista de governar e as nossas lutas, as lutas dos movimentos sociais, do movimento sindical, na resistência em defesa da democracia, contra a retirada de direitos. Em todos esses enfrentamentos, o PT sempre esteve ao lado do povo trabalhador, da nossa população. E eu acho que foi essa confiança, essa identidade que a população identificou em nós, com as causas que nós defendemos, com os resultados dessas causas na vida da população. Então, o povo olhava para o PT e dizia: esse presidente está preso, mas foi ele que me deu uma casa para morar. Foi ele que botou minha filha na universidade. Foi ele que botou energia aqui na minha comunidade rural. Foi ele que construiu essa cisterna. Foi ele que trouxe esse Instituto Federal para cá. Foi ele que trouxe essa universidade aqui para o Cariri, que ampliou a Universidade Federal. Então, com essas identidades na vida do povo, de melhoria, de conquistas reais,
a população entendeu que o PT estava em condições de retomar, que a mudança que tinha sido feita para a extrema-direita não correspondia a uma melhoria de vida para o povo. Então, é aí onde entra o papel do partido. Os governos passam, o partido permanece, a Dilma caiu, o Lula foi preso e o PT segurou a onda e nós conseguimos retomar o governo do Brasil com o presidente Lula. A partir de 2022, o PT experimentou um crescimento maior, né? Tanto lideranças vieram para o partido, novas lideranças, como novos militantes, né? E isso desagou num aumento, a partir da eleição do ano passado, no número de parlamentares, no número de prefeitos. E Fortaleza está dentro desse pacote aí de vitórias que o PT obteve. Como é que você avalia o momento hoje do PT face à conjuntura política em que a disputa por espaço e por espaço político entre as lideranças, principalmente em governos de coalizão, ela hoje ela é renhida também, a disputa ela é muito grande. Então, como é que você situa o PT dentro desse contexto político hoje do Estado, tendo em vista as lideranças que chegaram, as prefeituras e as câmaras os espaços legislativos conquistados? Marcelo, isso foi resultado de uma definição política da direção estadual do PT. Coragem para avançar, para fortalecer o partido, para abrir o partido com responsabilidade, com critério. Mas nós fizemos o seguinte debate no PT do Ceará. Nós temos um governo forte. Nós queremos também um partido forte? Ou nós queremos um governo forte e um partido fraco? É uma decisão, né? É uma decisão que a gente tem que tomar. A gente traz todo mundo para a base do governo e não traz ninguém para o PT? Por que é que as pessoas servem para votar no Lula, para votar no Elmano, para votar em deputados do PT e não serve para ser filiado ao PT? Então nós fizemos esse debate e chegamos à decisão de que sim, tinha vários companheiras que estão conosco nessa luta e que nós deveríamos convidar, e outros que já tinham se dispostos a se filiar, nós deveríamos aceitar. E acho que acertamos muito mais do que erramos. Lógico que no decorrer do processo, a gente vai depurando quem realmente tem identidade e permanece, quem de alguma forma se comportou mais pela circunstância e não permanece, mas a grande maioria foi muito acertada as filiações que fizemos. Você citou aí o Evandro Leitão, aqui em Fortaleza. Nós decidimos filiar o Evandro. Olha, o Evandro foi líder do governo do Camilo. O Evandro, presidente da Assembleia, ajudou o Camilo a governar. O Evandro, mesmo no outro partido, foi muito presente na campanha de Elmano, na campanha do Senado do Camilo. Então, qual o motivo que nós não iríamos trazer ou convidar um companheiro desse para vir para o PT no momento em que ele estava insatisfeito com o partido dele, que ele estava sendo perseguido no partido dele? Então, nós colocamos o PT como uma das alternativas, ele fez a opção pelo PT e está aí. Hoje estamos governando, voltamos a governar Fortaleza e é um prefeito extraordinário. Já está com a avaliação, aprovação lá em cima, a gestão muito próxima da população, participativa. Estou dando um exemplo. Mas se a gente for ver outros companheiros que nós filiamos, que hoje temos prefeitos entre esses filiados, vereadores, vereadoras, dirigentes, a grande maioria já tinha identidade com o PT, precisava dessa oportunidade de vir para o partido, e ninguém nasce petista, não. Ninguém nasce socialista, ninguém nasce de esquerda. A gente vai construindo educação política, cultura política, ideológica, progressista, de esquerda. Então, foi a partir dessa decisão que nós construímos esse avanço no PT. Nós tínhamos 18 prefeitos em 2020, nós elegemos 47 prefeitos em 2024. 47 de 184, né? De 184. E dentre eles o de Fortaleza. Nós tínhamos uma prefeita. Nós elegemos seis prefeitas. Aí você vê a prefeita do Piquet Carneiro, a Neila, professora, secretária de Educação,
veio para o PT. Todo o perfil para estar no PT já há muito tempo. Está lá. Uma extraordinária prefeita. Ela nos encanta quando participa, ela tem participado muito das atividades do PT. A Ivonete, prefeita de Pedra Branca, professora, secretária de Educação também. Tinha sido, inclusive, foi minha colega de nível médio. Conheço a Ivonete de muito tempo. Sempre foi progressista. Veio para o PT, se elegeu prefeita e é uma extraordinária gestora lá do município dela. E assim, um conjunto de... Os vereadores também? Vários vereadores que vieram para o partido, que estão dando uma extraordinária contribuição. Então, assim, nós tivemos coragem política de dizer o seguinte, afirmar o seguinte: nós queremos um governo forte, portanto, o Camilo com a aprovação que alcançou, o Elmano com a aprovação que está tendo, porque foi capaz de assegurar as conquistas do governo Camilo e fazer o Ceará avançar, mas nós também queremos um partido forte, porque os governos passam e quem fica é o partido. É o partido que precisa dar sequência ao projeto político. A gente quer continuar no governo enquanto o povo do Ceará tiver essa confiança que está tendo. Nós vamos trabalhar muito e estamos trabalhando para corresponder à esperança, à confiança que o povo cearense depositou no PT, o povo de Fortaleza, das cidades que a gente governa e o povo brasileiro. Mas o PT, a gente sabe que ele tem uma longevidade, uma perspectiva histórica maior do que os governos têm mandato, têm prazo para começar e data para terminar. E quem, inclusive, elege o sucessor, quem continua a luta política, é o partido. Então, se tem um legado que os governos do Ceará precisam deixar para o PT, é deixar um partido forte, um partido ativo, militante, protagonista da política cearense. Queria que você situasse só a importância estratégica de governar uma capital do tamanho de Fortaleza. Olha, Marcelo, eu tive a oportunidade de ser secretário do primeiro dia da gestão até o momento que eu registrei minha candidatura. Nós já temos um legado extraordinário das gestões do PT, da companheira Luiziane, que tem marcas na cidade, que a cidade reconhece. Eu fui para a Regional 1. A Regional 1 ela é ali no Pirambu, na Barra do Ceará, no Cristo Redentor, são 10 bairros. E em todos os bairros que eu andei, as pessoas ainda fazem referência à gestão do PT. E agora, com o Evandro, esse legado está sendo retomado nos tempos atuais. E nós estamos vendo como essa cidade já mudou. Basta dizer que o prefeito recebeu a cidade terra arrasada, dívida superior a 2 bilhões de reais. Aliás, dessa gente que agora quer dar lição de gestão fiscal ao Elmano. Ora, o governo do Ceará tem capacidade de pagamento A, que eles chamam CAPAG-A, que é o que orienta as operações financeiras, de crédito, captação de recursos internacionais, nacionais e internacionais. É esse critério de capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento do Estado é A. Nós recebemos a prefeitura com CAPAG-C, ou seja, como sendo um cliente de alto risco. Taxas de juros maior, né? Mas qualquer operação... Mas propensão à inadimplência. Exatamente. Qualquer operação que a prefeitura queira fazer em condições muito mais onerosas. O Evandro está saneando para retomar a capacidade de pagamento B, para poder ir enfrentando essas situações. E, apesar disso, Fortaleza está com a gestão muito presente, principalmente nas áreas mais sensíveis, nas periferias da cidade. Eu acompanhei de perto, porque também fui gestor nesse período, o enfrentamento da quadra chuvosa. E o impacto da quadra chuvosa na vida das pessoas esse ano foi bem menor do que de anos anteriores por conta de toda uma ação de limpeza de canais, de limpeza e drenagem na cidade. Preventiva, né? Preventiva, a própria Defesa Civil muito atuante, monitorando, acompanhando o prefeito, acompanhando cada bairro.
e o prefeito dando a linha. O que é que ele quer para a cidade? Uma cidade mais inclusiva, uma Fortaleza para todos, mas que vai cuidar primeiro das pessoas que mais precisam. Então, assim, eu vejo como um desafio que coloca o PT em condições, inclusive, de levar políticas públicas para vários públicos que o PT precisa ter um diálogo mais próximo. Então, eu acho que vai ser uma grande contribuição, já está sendo, para o fortalecimento do nosso partido. Coni, você já mostrou aí, já falou que o PT é um partido que tem dinâmica, que é construído a partir da base, mas e não é um partido de caciques, nem funciona debaixo do braço do presidente, né? Mas o partido tem também hoje lideranças que têm projeção nacional, né? Você tem o governador, além do governador Elmano, do presidente Lula, tem o ministro Camilo Santana, tem o Zé Guimarães, líder do governo, e deputados federais, Luizianes, aí que ocupam espaços importantes no contexto, no cenário nacional. Então, qual a importância do partido no Estado ter lideranças fortes que representem o partido e que tenham peso político para o Estado, né? De forma geral, para o militante entender como é que isso é importante para o contexto de um partido? Eu acho que é muito importante. E cabe ao partido valorizar essas lideranças, que está na concepção de partido. Eu acho que nós somos, ao mesmo tempo, um partido de quadros. Então, eu nunca exerci cargo público e sou presidente do PT. Então, é um quadro político que tem uma tarefa dirigente, partidária, e tem outros companheiros que tiveram habilidades, carisma, serviço prestado, foram testados, foram aprovados e obtiveram o reconhecimento público. É o que nós chamamos, no jargão da esquerda, quadros de massa. Ou seja, você tem que ter dirigentes que organizam o partido, que falam para a militância, que dialogam com a sociedade organizada, que ajudam a mobilizar os movimentos, que ajudam a organizar as lutas. Você tem que ter também lideranças que falam para a população como um todo, que falam para um contingente maior de pessoas que têm um reconhecimento, uma credibilidade, um respeito de uma grande maioria da população, e isso tudo se converte em força política para o partido. Eu acho que tanto é importante a liderança de massa, como é importante o dirigente, o militante. O que nós temos que administrar, dirigir, é coesionar bem o papel de todos. Qual é o partido que não gostaria de ter um Camilo Santana? Um militante que foi governador, que alcançou o reconhecimento que alcançou e que hoje tem essa liderança que tem no Ceará e que converge essa liderança para o fortalecimento do PT. A Luiziane Lins, o Zé Ayrton, o companheiro Guimarães, o Elmano, que está nos liderando aqui no governo do Estado, o Evandro Leitão, que está se tornando, eu diria até que já é uma grande liderança, sobretudo aqui em Fortaleza, não é? Então nós temos aqui ser muito gratos à história que nos trouxe, nos permitiu construir, porque essas lideranças também, elas são resultado de uma construção coletiva, de projetos que a gente sonha juntos e que a gente consegue realizar. Acho que o PT está tendo, eu diria, essa felicidade histórica. Além de ser uma utopia na perspectiva de mudança estrutural da sociedade, na perspectiva do socialismo, numa construção estratégica, ele também é um instrumento de sonhos que a gente sonha coletivamente e que estamos conseguindo realizar coletivamente. Alguns deles eu me referi aqui. A defesa do meio ambiente, o enfrentamento dos preconceitos, conquistar a casa para as pessoas morarem, educação para as pessoas, emprego, enfim. São sonhos que, no mundo atual, a tendência é cada um sonhar individualmente, achar que ele sozinho, no seu esforço individual, vai resolver. É importante cada um ter força de vontade, ter determinação pessoal, mas coletivamente a gente transforma uma sociedade
que gere mais oportunidades para todos e que dê condições mais justas, inclusive para um processo de competição. Então, o PT tem esse papel histórico de ser essa utopia, mas, ao mesmo tempo, ser esse instrumento de luta que nos permite sonhar e fazer esses sonhos acontecer. Cunha, você fez um trabalho também de gestão interna, gestão dentro do partido, de fortalecimento institucional, né? Você fez atuação na área da comunicação, você fortaleceu segmentos, né, da sociedade que tem dentro do partido instâncias como Secretaria de Mulheres, Juventude. Eu queria que você fizesse um pouco um balanço dessa sua gestão, que também teve um diferencial, né, durante esses últimos anos. Eu acho que os avanços que nós conseguimos foi, sobretudo, resultado da unidade que nós construímos. Então, eles foram alcançados com uma construção coletiva, de uma direção que tinha muita unidade, que tem uma linha política clara, de construir um protagonismo para o PT no estado do Ceará. Nesse PED, eu tenho dito que nossa próxima direção é fazer do PT o maior partido do Ceará. Em vários aspectos nós já somos, mas nós ainda podemos crescer ainda mais. E as conquistas que nós fomos obtendo, elas foram se dando nessa construção coletiva. E lendo a conjuntura, o momento, a sociedade brasileira, cearense, ela é outra. Nós temos que entender o Brasil de hoje, que é diferente do Brasil quando o PT foi fundado. Nós temos os nossos princípios, as nossas referências fundantes, mas nós temos que entender a realidade de hoje. A realidade de hoje, de enfrentamento de uma extrema-direita, e aí a gente sabe que aqui no Ceará a extrema-direita não se cria. Derrotamos em Fortaleza, é onde eles queriam colocar um pé, não elegeram um prefeito no estado inteiro, e estão fazendo um enfrentamento agora para a eleição do ano que vem. Mas isso é resultado de muita construção coletiva, de alianças, saber dialogar, administrar bem a nossa base de apoio e de construção interna do PT. Comunicação, você falou, é um instrumento. Você não pode pensar um partido político que dispute protagonismo que não tenha uma atuação forte na comunicação. Nós fizemos investimentos, nós construímos uma política de comunicação. A Mônica é a nossa secretária de formação. O PT Nacional também tem um esforço nesse sentido, uma orientação nesse sentido. Nós criamos aqui a TV PT, que é um instrumento importante de produção de conteúdos para o PT. Nós demos muita priorização às redes do PT. Para você ter uma ideia, eu passei esse período todo sem ter rede social pessoal. A minha rede social ela é resultado da criação da militância. Criaram uma rede para mim, um Instagram, que eu vim me apropriar depois que eu virei secretário, porque tinha que ter um espaço de comunicação, mas eu fiz uma opção política. A minha rede social é a do PT, porque eu quero atuar mesmo com foco na comunicação partidária. E fiquei 5 anos sem rede social pessoal, só na rede social do PT. Nos encontros, nas reuniões, as pessoas pediam meu arroba, eu dizia PT Ceará. Mas você não tem rede social? Não, porque eu não tenho projeto pessoal. Meu projeto é coletivo, é partidário. Agora eu vou ter que continuar, né, Nair? Agora eu vou ter que administrar. A gente começou, mas o foco... Inventou, agora dê conta. O foco continua sendo o PT. Nós temos que avançar. Cada diretório municipal precisa se organizar para comunicar. Ter sua rede social e ter ferramentas de comunicação e ter linha editorial, linha política de comunicação, onde a gente possa, ao mesmo tempo, reverberar os temas do momento no PT do Estado, no PT Nacional, em cada município, nas redes dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, enfim, das lideranças, dos movimentos sociais, fazendo os debates que a conjuntura exige. Nós estamos enfrentando agora esse debate do IOF, por exemplo. Isso é uma pauta
que o PT precisa pautar aqui e todo mundo, ao mesmo tempo, fazer esse debate junto com a população, mostrar que o que se queria era botar os milionários no imposto de renda, botar os milionários para pagar, taxar as bets, taxar as big techs, garantir condições de isenção para quem ganha até R$ 5.000. Justiça tributária, né? Justiça tributária. Não pagar imposto de renda. Quem ganha de 5.000 a 7.000, pagar menos. E o andar de cima começar a pagar alguma coisa. Então, eu estou dando aqui um exemplo de um debate que é necessário mobilizar a opinião pública. Então, hoje a gente tem a mobilização presencial, que eu continuo julgando muito importante. Eu, como presidente, agora como candidato, e depois como presidente também, sempre ter essa prática de estar na base, andando, cidade por cidade. A gente faz plenárias, grandes plenárias, às vezes, com 1.000 pessoas, 500 pessoas nas regiões, mas eu também vou na cidade me reunir com 10, com 5, com o diretório municipal, vou na casa do presidente, entender a realidade local, porque faz muita diferença quando o dirigente estadual, quando a liderança estadual chega na cidade para dar respaldo político, parceria política ao militante, ao dirigente, ao diretório municipal e sua atuação local. Então, a comunicação ela é feita de várias formas. Mas, da mesma forma, são os outros setoriais que a gente procurou estar muito junto. A Secretaria de Mulheres, e aí não é mérito meu, é mérito do coletivo das mulheres que fizeram um trabalho extraordinário. A Fátima Bandeira como secretária, com uma linha política muito clara de aumentar a presença das mulheres nos espaços de poder. Nós saímos de 39 vereadoras para 106 vereadoras. E são mandatos acompanhados. Tem formação, tem encontros de formação, tem o Elas por Elas todos os anos, com edição cada vez maior de um ano para o outro, feito pela Secretaria de Mulheres. Eu costumo dizer o seguinte: se o presidente não atrapalhar a militância das mulheres, a organização da secretaria, o funcionamento do coletivo, já está ajudando. E se ele puder ser parceiro, fortalece ainda mais. Então, é isso que a gente vem conquistando. A paridade. Nós temos já a paridade no partido. O diretório, a metade é de homens e a metade de mulheres. Mas nós temos um governador que fez paridade no seu secretariado. Importante, né? Então, isso já é uma conquista das mulheres. E as políticas públicas para as mulheres que nós estamos realizando, tanto no governo federal, governo estadual, nas nossas prefeituras, tanto que a Fátima agora é secretária de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza. Da mesma forma, a luta com a população LGBTQIA+, com os povos indígenas, combate ao racismo, meio ambiente, a agrária, a luta dos trabalhadores rurais no Estado, enfim, um conjunto, porque o PT ele tem presidente, tem estruturas dirigentes, executiva, diretório, mas ele é muito horizontalizado também. Essas estruturas partidárias têm espaço para militância em todos os setores. Nós temos um setorial de saúde muito atuante, setorial de educação, Secretaria de Educação, setoriais atuantes, que estão dando uma grande contribuição ao PT. O nosso papel, enquanto a juventude, nós elegemos 3 prefeitos jovens, até 30 anos, 3 vice-prefeitos, elegemos 25 vereadores jovens no Ceará. Eu estava nessas plenárias agora e conhecendo melhor de perto vereadoras jovens, negras inclusive, no PT, resultado dessa política. Ainda temos muitos desafios, não está 100% ainda não, pelo contrário, temos que avançar ainda mais, principalmente juventude, que a extrema-direita, pelas redes sociais, acessa muito esse segmento, disputa esse segmento conosco, e nós temos que aprimorar
cada vez mais as nossas entregas e a nossa organização. Porque se é uma coisa que é importante, Marcel, é que esses públicos se apropriem das políticas públicas que nós estamos atuando, fortaleçam essas políticas com suas mobilizações, suas organizações e sua formulação, proposta, sugestão, acompanhamento dos nossos governos, dos nossos mandatos e das nossas lutas nos movimentos sociais. É assim que a luta das mulheres está avançando no PT e no Ceará, em Fortaleza, nas cidades que a gente governa. É assim que a luta da juventude. Está aqui o Fortaleza, o secretário de Juventude é o Júlio Brise, que é vereador do PT, que está aí nos Cucas, que está fazendo um trabalho de retomada da política pública de juventude. Eu acompanhei de perto. Eu pessoalmente, sou militante do setorial da cultura, que é outro setor que a extrema-direita tem ódio, extinguiu o ministério e que nós retomamos não só o ministério, mas recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, do orçamento, aqui no Estado, no município. A Helena e a Luísa Sela e a Helena estão fazendo um trabalho extraordinário na cultura, e nós do PT temos assim, uma interação muito forte com esse setor, no Ceará, aqui em Fortaleza e no Brasil como todo. Então, Marcel, isso são conquistas permanentes, são avanços que eu considero, mas não quero aqui me colocar como grande ou único responsável, quero me colocar como parceiro dos coletivos todos que estão militando no PT e que construímos juntos. Coni, um dos pontos importantes da dinâmica do PT é o processo de eleição direta, o PED, né? Eu queria te ouvir sobre isso. Qual a importância do PED para a dinâmica do partido e por que você acredita que ele é um diferencial em relação a outras legendas? No PED, o filiado do PT, da Copiara, do Irapuã Pinheiro, de Fortaleza, de Brasília, ele tem o mesmo peso na escolha dos dirigentes, do presidente nacional, presidente estadual, presidente municipal e seus respectivos diretórios, do que tem o governador, o ministro, o deputado, o presidente da República. Isso, por si só, já é um diferencial muito grande. Com todo respeito aos partidos, os demais partidos que têm sua forma de organização. Alguns deles até com as convenções, onde os mandatos têm peso, o governador tem um peso, o deputado tem outro peso. Tudo bem, a gente respeita, mas no PT nós fizemos uma opção, um filiado, um voto. Quem decide os destinos do PT é o seu filiado. Então o PED, ele vem para fazer essa construção em que a direção tem que estar próxima da base. A direção tem que estar preocupada com a base. Porque se o dirigente ele for distante e for chegar no município, no diretório municipal, no núcleo de base, só em períodos de PED, ele vai ser muito criticado e muito cobrado. Eu andei agora em muitas cidades do Ceará. Em todas, eu já tinha andado sei lá quantas vezes, em cada uma delas. Então, fui muito bem recebido, sou muito grato aos companheiros e companheiras que me receberam. Mas por quê? Porque eu passei 5 anos presente nos momentos de dificuldade, de discussão dos desafios, de construção dos projetos locais, na militância social, dos movimentos. Se você não tiver uma vida como dirigente, presente, atuante, na base, trabalhando, ouvindo as cobranças, as críticas, quando chegar o PED, dificilmente você é reconduzido, é reeleito ou recebido. Então, o PED também é um instrumento que permite ou exige que o dirigente tenha essa preocupação. Passou esse PED, agora de domingo próximo, nós já temos uma agenda. Queremos fazer a posse de todos os eleitos, fazer das posses uns atos políticos para continuar a mobilização do partido, pensar caravanas, pensar plenárias, presença no interior, porque eu entendo, isso é um dado da conjuntura, para enfrentar a extrema-direita,
E a nossa chapa tem essa denominação, derrotar a extrema-direita e avançar na construção do novo Ceará, chapa estadual, e do novo Brasil, chapa nacional. Nós temos que ter o estado permanente de mobilização. Passou o PED, junta todo mundo e vamos mobilizar a sociedade em torno da agenda, dos temas que nós sustentamos, que estão sendo combatidos e que serão referência para a disputa do próximo ano. Coninho, eu queria que você falasse uma mensagem, um recado para esse militante que vai votar no PED pela primeira vez, para ele ter dimensão do que é o papel dele dentro desse processo. Primeiro, dar boas-vindas. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao PT. Quando a gente filia alguém ao PT, tem até um videozinho que foi produzido pela Escola Nacional de Formação. Ele se chama Bem-vindo, Bem-vinda ao PT. Acho que não dura 4 minutos, 5 minutos. Eu até recomendo, se você é recém-filiado e não assistiu ainda, pegue aí no YouTube, que já tem esse vídeo, já lhe dando as boas-vindas e lhe explicando como funciona o PT. E um dos direitos que você adquiriu como novo filiado é o direito de escolher a direção do seu partido. Você vai votar pela primeira vez para definir o presidente nacional, o diretório nacional, o presidente estadual, o presidente, o diretório nacional e presidente municipal do seu município. Ou seja, você no PT é sujeito político, é um militante político, é protagonista da atuação do partido, não é objeto da ação política, não é massa de manobra de ninguém. Você tem direitos como militante e aí quero lhe convidar a exercer a sua militância na plenitude, acreditar no PT como instrumento das realizações dos seus sonhos, que nós podemos juntos realizá-los, de oportunidades para você crescer como pessoa, para sua família, oportunidade de trabalho melhor, de educação melhor, de moradia melhor, de saúde melhor, enfim, de uma sociedade melhor. Venha com a gente e vamos construir juntos esse nosso projeto de um Brasil melhor, de um Ceará melhor e de uma cidade melhor para se viver. Também para essa militância e para toda a militância do PT, uma análise rápida dessa conjuntura, o que é que está em jogo para 2026, Coninho? Porque a gente está vendo já uma articulação aí, a partir do que tem acontecido no Congresso Nacional em Brasília, a gente já está vendo uma articulação das forças já mirando 2026. Então, explica aí de uma forma didática para essa militância entender o que é que está em jogo no Brasil no ano que vem. Olha, a extrema-direita é um fenômeno global e ela é resultado de um aprofundamento da crise do capitalismo. Esse é o ponto de partida. O capitalismo quer se apropriar cada vez mais das riquezas, seja dos países, seja dos recursos naturais, seja da renda das nações e renda da classe trabalhadora. Então, quanto menor for a renda do trabalho, maior é a renda de quem explora o trabalho. Então, há uma crise. Por que essa crise? Porque a emergência climática, que eles achavam que poderiam procrastinar, empurrar para frente, não, dá para esperar, vamos explorar mais os recursos naturais, vamos explorar mais o planeta, que as emergências, ele tinha um negacionismo em relação às questões climáticas e a realidade climática das emergências já se impõe. Não tem mais como negar. Não cabe mais nem a extrema-direita mais negacionista do trumpismo, do bolsonarismo, seja do que for, negar as emergências climáticas. Então, os recursos naturais, eles são limitados. Nós temos que trabalhar a sustentabilidade em qualquer projeto e processo de desenvolvimento. E no processo de acumulação, aí o capitalismo tem que avançar nos recursos naturais. Onde tem um país que tem reserva de petróleo, está tendo guerra. Aí a gente vai ver as razões da guerra, são razões artificializadas. É o projeto nuclear do Irã, que existe há não sei quantos anos. Só agora resolveram atacar o Irã. Mas o Irã
é um produtor de petróleo, todo mundo sabe as reservas que tem, e agora tem um outro recurso natural muito importante nessa era tecnológica, são as chamadas terras raras, né? Então, lá na Ucrânia, o que é que está por trás das guerras? Então, essa crise do capitalismo não só alimenta guerras, como também tem que alimentar regimes políticos que submetam a classe trabalhadora a uma desmobilização para não reagir à retirada de direitos. É disso que se trata. Qual é o projeto da direita para o Brasil? Afora o ataque à democracia, que a extrema-direita bolsonarista tentou dar o golpe no 8 de janeiro, um plano para matar o presidente Lula, o vice-alvo, o ministro do Supremo. Tem tudo isso. Mas tem também um projeto neoliberal, privatizar a Petrobras, privatizar os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da Previdência, desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais. Essa é a agenda. Desvincular o piso da educação e da saúde. Essa é a agenda. E para que essa agenda? Porque promovendo essas reformas da direita, vai ter mais dinheiro para pagar juro, para pagar a dívida pública, para eles se apropriarem das riquezas da nação. O orçamento, ele já está lá. Tem direitos sociais assegurados na Constituição de 88. Mas se eles conseguem fazer tudo isso, para onde é que vai o dinheiro da Petrobras se eles venderem? Para onde é que vai a venda do Banco do Brasil? Imagine. Da Caixa Econômica, Banco Nordeste. Já tentaram no governo da extrema-direita anterior. Então, é preciso entender que tem dois projetos muito claros em disputa. Além da pauta de costume que é usada muitas vezes para criar uma cortina de fumaça para os verdadeiros interesses, os que derrotaram o presidente Lula, que revogaram o decreto do IOF, não estão preocupados com os costumes, não. Estão preocupados em não pagar imposto, não contribuir para que políticas sociais cheguem para o povo brasileiro. É disso que se trata. Então nós vamos ter em disputa dois projetos de país e que esse que representa essa crise do capitalismo em sua capacidade de acumular cada vez mais, está se valendo de uma extrema-direita que saiu do armário, que só funciona no ambiente do caos, porque se alimenta e se retroalimenta de um discurso de ódio, tenta descredibilizar a política como instrumento de mediação dos conflitos sociais e de solução das questões sociais. Por quê? Porque as pessoas perdendo a esperança, as pessoas não tendo um caminho claro para seguir, qualquer caminho serve. Contesta qualquer coisa. Então o PT é esse instrumento que defende um outro programa, que defende um outro projeto, um projeto onde o Estado cumpre um papel num processo, num projeto nacional de desenvolvimento, com inclusão social, com distribuição de renda, com políticas públicas para o povo que mais precisa, com políticas públicas para os novos setores da classe trabalhadora, que muitas vezes nem se enxergam como classe trabalhadora, mas que nós vamos ter que dialogar, que construir políticas públicas, consensos, construir agendas em conjunto. Então, é um projeto onde a educação tem que ser fortalecida, onde a saúde pública tem que ser fortalecida, o SUS tem que ser fortalecido. É um projeto onde o meio ambiente tem que ser respeitado, onde nós temos que construir desenvolvimento sustentável. É um projeto onde as tecnologias vêm para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, por isso nós estamos defendendo o fim da jornada 6x1, porque a tecnologia já nos permite pensar nisso, uma jornada de trabalho diferente. Então, é isso que está em disputa e a defesa da democracia, porque para eles atacarem tantos direitos sem que a classe trabalhadora se insurja, só num regime autoritário. No regime democrático, eles não têm condições de fazer isso. Então, eles vão se utilizar da democracia até onde der, mas sem nenhum compromisso com ela.
Então, compromisso com a democracia, compromisso com um projeto soberano de desenvolvimento, com justiça social, distribuição de renda e melhores oportunidades para as pessoas. O presidente Lula reconstruiu o que foi destruído. Em grande parte, já está praticamente tudo que foi desmontado. O país tinha voltado ao mapa da fome. Nós conseguimos novamente diminuir a extrema pobreza no Brasil, aqui no Ceará, e restabelecer as políticas públicas todas. Falei aqui de várias: cultura, agricultura familiar, mulheres, povo negro, povo indígena, povo LGBT, e por aí vai, que foram desmontadas. Reduzir o desemprego também, né? O desemprego, nós estamos na menor taxa dos últimos anos, estamos crescendo. A solução para o Brasil é crescimento, é crescer. Então nós temos que enfrentar os entraves ainda, que ainda existem, para o crescimento, mas, sobretudo, enfrentar os interesses que querem um Brasil subordinado a uma elite, a uma minoria que se apropria da riqueza, de todas as riquezas, da nação. Basta dizer que mais de 1 trilhão por ano do orçamento público vai para uma minoria. Rentismo, né? Para o rentismo que tem o controle da dívida pública do país. Então, um outro projeto, e a gente precisa entender isso, é o que está em disputa. Então, eu quero convidar todos a virem para o lado certo. O lado certo, que é o lado do povo trabalhador, do povo brasileiro e da melhoria das condições de vida de quem mais precisa. Bom, Coninho, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você fizesse aí o pedido de voto, né? Porque existe uma colinha aqui de orientação para o eleitor, para o militante, né, o filiado ao PT. Como eu há algum tempo não disputava a eleição, eu fui candidato a vice-prefeito em Acopiara no ano 2000, não fui eleito, e depois não fui mais candidato. Então, estava meio sem prática, mas agora eu estou me acostumando que eu tenho que pedir voto, né? Sou candidato a presidente do PT, meu número é o 380. Os grupos que me apoiam, o Campo Democrático, tem o candidato Edinho, candidato nacional, 180. Tem outros companheiros que me apoiam, que apoiam outros candidatos a presidente. Acho que o Rui Falcão, alguns votam no Rui Falcão. No nosso grupo vota no Edinho. A nossa chapa nacional é a 280, está o Guimarães, está o Camilo, a Augusta. Muito importante ter no Diretório Nacional esses companheiros. Eu sou candidato a presidente com o número 380. A nossa chapa no Estado, que unifica o Campo Democrático e o Campo Popular, é a 480. E os municípios têm números distintos, os candidatos a presidente municipal. Aí você se vê o número do seu candidato aí no seu município. Conto com o seu apoio e reitero os meus compromissos com o PT, de muita dedicação, de muito trabalho por esse partido nesse próximo mandato. Muito obrigado. Dia 6 de julho, né? Dia 6, os municípios têm um local de votação, uns têm mais de um. Aqui em Fortaleza são vários locais de votação, mas é muito importante que o militante, o filiado ao PT, participe desse PED, um dos mais importantes PEDs, talvez o mais importante PED da história do nosso partido. Bom, Coninho, muito obrigado. E esse foi o TV PT Ceará, entrevista especial PED 2025. A gente agradece a todo mundo que acompanhou o primeiro episódio com a Adriana Almeida, que também é candidata a presidente do PT, e agora com o Coninho, que é candidato à reeleição à presidência do PT. Muito obrigado a todos, que todos possam participar, exercer a sua militância, lutar por um Brasil mais justo, por um Ceará menos desigual. E isso começa a partir da militância partidária no próximo dia 6, para muita gente e para quem já era filiado, todo mundo comparecer à urna e votar para contribuir com o crescimento e com as lutas do Partido dos Trabalhadores no Ceará. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.